Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social e contra o fascismo. Na rede, o Sassarico News, sarrando as notícias da semana da Casa Grande. Hoje é domingo 6 de março de 2022. Vejam! Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista foragido em Miami, continua dibrando os bloqueios do YouTube impostos pelo ministro Alexandre Moraes, abrindo outros perfis e agora ensinando a nós como fazer para dibrar os bloqueios. É importante a gente aprender, porque quando os fascistas derem um golpe e nos bloquearem, a gente vai saber como dibrá-los. A quantidade de nazistas e fascistas, blogueiros, youtubers, grupos, células que existem no Brasil é impressionante. Nem eu podia imaginar que havia tantos nazifascistas no Brasil. Bolsonaro destampou de vez a tampa do esgoto. Corruptos do Centrão, militares e evangélicos desesperados disputando a vaga de vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Eu achava que só havia corruptos no Centrão, mas agora fico imaginando corruptos e oportunistas nas igrejas, nas tropas, em todos os lugares. Eu não podia imaginar que havia tanto corrupto, tanto oportunista no Brasil. Agradeço a Bolsonaro ter trazido à luz todos estes vermes. E o ministro Nunes Marques está fazendo direitinho o dever de casa, bloqueando, sentando em cima de todos os processos no Supremo que possam atrapalhar, prejudicar Jair Messias Bolsonaro. Fazendo direitinho o dever de casa, nota 10, junto com André Mendonça, vai ganhar medalha de honra ao mérito. Quando a gente vê as notícias da mídia da Casa Grande, a gente tem a certeza absoluta de que a Rússia já perdeu a guerra, o Putin vai cair, a OTAN existe para defender o capitalismo livre, melhor dizendo, o mundo livre. A Ucrânia é composta apenas de criancinhas rosadas com gorrinhos e velhinhas em cadeira de roda. E se a guerra demorar mais uma semana, com certeza a Rússia deixará de existir, sumirá do mapa mundi e segue a banda. A mesma mídia diz que Paulo Guedes está muito preocupado com a inflação mundial. Claro, a inflação vai devorando o seu rico dinheirinho guardado em offshores. Ele tem que se preocupar. E muito. Quando se trata de defender o capitalismo, a ética vai para o espaço. Até a neutra Suíça resolveu aplicar sanções à Rússia, sanções econômicas. Quem diria, a Suíça já não é a mesma. Enquanto a lavagem cerebral da mídia capitalista vai preocupando a cabeça dos brasileiros e europeus com as ameaças de bombas russas, as bombas de verdade acontecem no Brasil, explodindo agências bancárias no interior. Esta semana foi na cidade de Coatis, no sul fluminense. Os bandidos explodiram às 4 horas da manhã a agência bancária local. Levaram todo o dinheiro e fugiram a pé, naturalmente, provavelmente sendo russos, atravessaram a pé a fronteira em direção à Bielorrússia. E continuam as sanções contra tudo que é russo, de Dostoiévski a Tolstói. Agora foi a FIFA e a UEFA que resolveram proibir as seleções esportivas da Rússia. Se continuar nesse ritmo, vai chegar um tempo em que os russos não vão poder usar nem mesmo os banheiros dos postos de gasolina na beira da estrada. O MDB não quer saber de federação, ele quer mesmo é retomar o controle do Congresso Nacional, ou melhor, da boquinha das verbas federais que o Centrão do PL tirou da boquinha deles. Minhas amigas e meus amigos, para vocês verem, o PCO e o MBL saíram na porrada no Leblon, no Rio de Janeiro. Justo no Leblon, porque à falta de outro lugar, o Leblon se transformou na Ucrânia brasileira. O renomado fotógrafo Sebastião Salgado declarou que a FUNAI acabou. Sebastião, acabou a FUNAI, a FUNARTE, o IFAM, a Fiocruz, o Brasil acabou. Tem que recomeçar de novo a partir de 1º de janeiro de 2023. Moradores acusam PMs de executarem 3 jovens em Salvador.
Os ucranianos locais dizem que os PMs eram russos. Segundo a Globo e a CNN, a Rússia está completamente isolada do mundo. Só tem saída pela Ásia, pela Eurásia, pelo Oriente Médio, pela Arábia, pela Austrália, pela Oceania, pela América Latina. Mas está isolada, hein? Imagina. E pela África. Que horror. E para o secretário de Estado norte-americano, o mundo todo está contra a Rússia. O mundo todo para ele deve ser a Europa e Alphaville, em São Paulo. Todos os dias os jornais brasileiros anunciam que as tropas russas preparam um assalto na Ucrânia. E nunca assaltam. São os incompetentes. Enquanto isso, no Brasil, nesse meio tempo, já ocorreram mais de 10 mil assaltos. Esses russos têm que aprender como é que se assalta com os bandidos brasileiros, que, aliás, não são poucos. Estão lá no Planalto Central e espalhados pelo resto do Brasil. Na questão russa, o Itamaraty vai para um lado e Bolsonaro para o outro. Em outras palavras, o Itamaraty está aando e andando para Bolsonaro. O Coiso anuncia que 11 ministros deixarão o cargo no dia 31 de março para se candidatarem a outros cargos legislativos. Um deles, o tal ministro da Ciência e Tecnologia, aquele astronauta de carona. Esse é um que pode ir para o espaço e não voltar nunca mais. Seria um favor para o Brasil. Minhas amigas e meus amigos, quando eu vejo o presidente do Peru com aquele chapelão canastrão, ao lado de Bolsonaro, sorrindo e acenando, eu fico em dúvida. Ou melhor, eu não tenho dúvidas. O presidente do Peru é um babacão mesmo. Eu desconfio que Sérgio Moro, marreco de Maringá, perdeu seu último palanque. O palanque que ele tinha era do lado de Mamãe Falei. Ou será que ele vai persistir, hein? Minhas amigas e meus amigos, olhem que fusão mortal, letal para o Brasil. O DEM e o PSL. Que Deus nos proteja e o Brasil não nos desampare. Mas o boom da notícia da semana foi a foto do Mamãe Falei sentado nos fundos de um pub irlandês, entre caixas de garrafas vazias, dizendo que estava na Ucrânia preparando coquetéis Molotov. Ele só queria lacrar, e lacrou mesmo quando num áudio falou bobagem, mostrando o quanto ele é imbecil, idiota, escroto, misógino, machista, o quanto ele não presta. E por isso mesmo foi eleito, segundo mais eleito, por um segmento estúpido do eleitorado paulista. Falando babaca, falando babaquices das mulheres ucranianas, numa total falta de respeito. O que me leva a pensar se esse rapaz algum dia teve mãe e pai, se é que os conheceu, e se este pai e esta mãe deste Mamãe Falei algum dia lhes deu educação e respeito. Em memória de Crisálida Viegas, este Molotov do Mamãe Falei, ele enfia aonde? Enfia no cu.